Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou falar quais são os três principais, os melhores fundos de investimentos para 2021, porque tem muito fundo de investimento bom e tem muito fundo de investimento ruim, então você precisa saber o que está fazendo. E para isso eu trouxe um convidado aqui no canal, Felipe Bevilacqua. Fala Felipão, tudo bem? Fala Ricardo, tudo bem e você? Tem muito fundo bom? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, então tem que ficar muito atento. E é o que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje, de um tipo de investimento que não é tão falado, mas é super importante e é mais presente na vida dos investidores do Brasil, que até mesmo que ações, que os investimentos tradicionais. Então a gente vai falar sobre um pouquinho sobre esse tema, sobre fundos de investimentos. Show de bola. Você que está acostumado aqui a ver o Felipe falando sobre fundos imobiliários, ele sabe tudo sobre fundos imobiliários, mas também sobre fundos de investimento. Inclusive as suas certificações são para isso, né? Exatamente. A minha carreira toda eu trabalhei em fundos de investimento. Trabalhei em gestores que faziam alocação em outros fundos, em private equity também, que é alocado em fundos, e eu tenho as certificações. Sou analista, tenho o CNPI, mas eu também tenho o CGA, que é o Certificado de Gestor, que a Anbima, que regula esse mercado, determina, e também sou gestor perante CVM, todos os órgãos reguladores. Então eu entendo um pouquinho de fundos. A minha praia aí é fundos e é algo que eu gosto bastante, assim, um tipo de investimento que eu gosto muito. Legal. Inclusive, antes da gente começar o vídeo aqui, o Felipão até falou para mim assim, eu acho que todas as pessoas deveriam ter um pouquinho do seu dinheiro em fundos de investimento, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque hoje a gente vai trazer esses três melhores fundos, né? Na verdade, a gente vai falar sobre um desses melhores fundos aqui, os outros dois, né? Na verdade, os três, a gente vai deixar o relatório, o link aqui na descrição, mas a gente vai mostrar então quais as vantagens de investir num fundo de investimento, né? Por quê? Então, como o Felipão está trazendo para a gente, todo mundo deveria ter um pouquinho de fundo de investimento. Quais são essas vantagens e quais os melhores agora para 2021, beleza? Então, Felipão, quais são as grandes vantagens? Quando se investe em fundos de investimento, você tem algumas vantagens. E como você falou, eu acredito que todo investidor tenha que ter na carteira fundos de investimento. Então tem uma facilidade em investir e você consegue acessar estratégias que são difíceis de ser colocadas em prática. Isso facilita muito, né? Por exemplo, um fundo multimercado. O fundo multimercado pode comprar moeda turca, moeda russa, operar no mercado de juros em algum país asiático, pode fazer isso. Isso demanda times grandes. Você pega alguns times de gestão de fundos multimercados, são bem grandes, cada um tem uma especialidade, olha para um país, por um tipo de ativo, que é um negócio que você não consegue fazer diretamente. Então, em muitos casos, os fundos são válidos. Por exemplo, ações. Ações você consegue comprar direto na bolsa, mas quando você compra um fundo, você compra uma estratégia diferente, você compra um time, né? E muitas vezes esses times são formados por profissionais de excelente qualidade, formados lá fora, com excelente histórico, que trabalhou a vida inteira com isso. Então é super legal você conseguir mesclar fundos com diversas estratégias, ações, multimercados, renda fixa, com ativos diretos. Então um pouquinho desse é meu ponto. Acho que é fácil, você consegue diversificar, eles são rentáveis e são os três pontos principais que eu acho que todo investidor teria que ter na carteira. Então você teria acesso a estratégias e investimentos que você como pessoa física não conseguiria, né? Então é muito fácil de investir, você consegue através de qualquer corretora investir nesses fundos de investimento, mas acho que uma das maiores dificuldades de todo o público é que são muitos fundos de investimento, né? No seu banco, o seu gerente já deve ter te oferecido algum fundo de investimento e aí você olha lá aquelas siglas que não dá para entender nada, né? O FIC de FIA do não sei o quê. Eu acho que essa é a grande dificuldade do público, né? É a grande dificuldade, é até legal falar um negócio, porque nem os nomes são padronizados. Cada um usa o nome que bem entender, cada sistema, cada órgão usa um nome diferente para aquele fundo. Então é algo super complicado e tem um volume muito grande, né? A gente está falando de mais de 20 mil fundos no mercado brasileiro, né? Um dos países que tem mais fundos. Mas na hora que você faz a limpeza, que você faz a curadoria, você consegue reduzir muito esse número. Então a maior parte desses fundos, praticamente 18 mil, são praticamente, vamos dizer assim, no nome não pejorativo, mas lixos. Então são veículos, são fundos que têm 1, 2, 3 cotistas que servem para investir em algumas outras coisas. Então a gente faz essa curadoria, que foi onde surgiu a Levante Advice. Eu sempre quis fazer um projeto grande sobre fundos e foi o que a gente fez. Então a gente está lançando agora a Levante Advice, que é um portal de tudo relacionado a fundos. Conteúdo, educação e muitas outras coisas que a gente vai mostrar aqui, que é super legal, que o investidor não consegue. Na prática, o que a gente está fazendo? A gente está dando acesso para a pessoa física, para todo mundo, gratuitamente. Antes o que era só disponibilizado para clientes de alto varejo, cliente de alta renda, transformando aquilo que é super importante, informação super importante
para a pessoa física. Porque o que a gente quer? Essa distância entre gestor e cotista é muito grande. Isso é que nem aquela história do telefone sem fio, né? A história vai mudando, uma informação sai dali, chega ali de outro jeito, e é o que a gente quer. A gente quer reduzir isso, melhorar essa relação entre gestor e cotista e dar mais qualidade e conhecimento. Então essa é a nossa missão. Legal, então o foco desse projeto que você está trazendo para a gente, que é o Levante Advice, então é justamente deixar fácil essa ideia dos fundos de investimento. Então, se você conhece aí 800 fundos de investimentos diferentes, dentro desse projeto você vai saber quais são os melhores, que inclusive é o que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai compartilhar aqui na tela, né, que você vai ver como que faz e como que passou por essa curadoria, né? Na verdade são vários pontos, você estava até me mostrando, a gente pode até colocar na tela, quais são esses pontos que você faz nessa análise para definir qual que é o rating, né? Exatamente. Quantas estrelas esse fundo tem? Exatamente, né? Para facilitar toda a análise, tudo, a gente fez um sistema de rating. Então a gente faz uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Na análise quantitativa, o que a gente olha? A gente olha o passado. A gente olha lá se aquele fundo trouxe retorno. Então a gente olha para risco, olha para retorno, olha para liquidez, porque tem muito fundo, principalmente no passado recente, que teve um retorno super bom. Mas aquele retorno não foi em função de uma estratégia, de algo bem definido. Foi muitas vezes sorte, acertou uma posição, outra. Acabou tomando mais risco do que era necessário. Colocou em risco muitas vezes as posições dos fundos. E não é o que a gente quer. Então a gente separou metade da nota, então é um ranking de 5 estrelas, então que os fundos podem ter de 1 a 5, e metade dessa nota é em função do quantitativo, risco, retorno e liquidez. Então a gente analisa isso. A outra metade é uma análise qualitativa, que o que a gente vai olhar? A gente vai olhar se aquele retorno daquele fundo foi em função do sucesso, do trabalho bem feito ou se for pura sorte. E para isso a gente vai analisar muitas e muitas coisas. Então eu coloquei aqui, vocês podem ver que pessoas, a gente vai analisar, por exemplo, a formação dos funcionários, a experiência, se os funcionários têm alinhamento de interesse, se a remuneração faz sentido para aquele tipo de funcionário, como é que funciona a quantidade de funcionários por patrimônio gerido e muitos outros fatores, né? Muito importante também são os processos, né, da tomada de decisão. Ah, não vem de uma ideia simples, tive uma ideia, vou comprar isso. Não, tem que ter ali um processo de investimentos para aquilo se tornar constante, né? Não adianta acertar uma vez e errar outra e tal. Aquilo tem que ser sempre constante. E é o que a gente olha. Então a gente vai olhar como são feitas as pesquisas, como é construído o portfólio do fundo, como é tomada a decisão, o risco, governança e muitas outras coisas. E a gente analisa e dá um peso de 10% para a gestora. Então a gente analisa o tempo de experiência da casa, quanto ela gera, outras estratégias, para ver se tudo aquilo que foi feito, toda aquela estratégia que está sendo colocada em prática é em função do bom trabalho e se aquilo merece de fato o seu dinheiro. Porque tem uma taxa, eles cobram para isso. Precisa fazer sentido, essa taxa precisa valer a pena. E no final de tudo isso a gente chega num rating, a gente chega numa nota de 1 a 5 estrelas e é o que a gente vai falar aqui. E hoje, como você falou, a gente vai dar 3 recomendações. Um fundo de ações, um fundo multimercado e um fundo de renda fixa para você investir em 2021, que passou pelo crivo, que passou pela nossa análise, que a gente fez do diligence, analisou gestor, entrevista com a equipe e o processo completo de análise do fundo mesmo. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui. Perfeito. Até é bom você falar isso, porque assim, existem tantos fundos de investimento e até é bom fazer esse alerta que tem fundos diferentes. Né? Então, assim, quero investir em fundo de investimento. Poxa, uma coisa é um fundo de renda fixa, outra coisa é um fundo de ações. Né? Ficariam em caixinhas diferentes do seu portfólio como investidor. Então, os fundos têm esse conceito, todas essas vantagens que a gente trouxe, mas tem esses perfis diferentes. Tem aqueles multimercados que são mais ou menos renda fixa, mais ou menos renda variável. Então, tem essas características diferentes. Vamos falar sobre os 3. Na verdade, os 3 estão no relatório. Um é de renda fixa, um multimercado e um de ações. Exatamente. Agora, no vídeo, a gente vai falar sobre o de ações, né? O de ações, exatamente. Eu preparei um relatório completo com toda essa análise, com tudo que precisa saber. O link está na descrição do vídeo. Com essa recomendação, então falando um pouquinho de cada, o que a gente olhou, o que a gente fez e a gente vai falar um pouquinho do fundo de ações que eu vou mostrar na tela aqui para as pessoas aprenderem a usar a plataforma e ficarem à vontade porque tem muita informação de qualidade. Tá bom, então vamos mostrar agora qual que é o melhor fundo de ações para 2021. Põe na tela. Bom pessoal, aqui a gente está no site, né, levanteadvice.com e a gente vai falar um pouquinho desse fundo aqui, fazer um suspensezinho para a gente encontrar esse fundo. Então vamos procurar em buscador, aqui você pode
tem diversos itens para você procurar, então o nome do fundo, CNPJ, gestor, se você já sabe qual é, a classificação, se é 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, se você quiser também, aplicação mínima, corretora que ele está, o tipo de fundo, de estratégia, tem muitas coisas e muitas variáveis. A gente está falando aqui do Molt, né? Molt Capital FIA, né? Que é um fundo de investimento em ações gerido pela Molt. Molt é uma gestora de excelente qualidade, né? A gente tem como gestor o Luiz Paulo Aranha, o Cássio Bruno, que são co-gestores do fundo, fazem um excelente trabalho e têm entregado resultado há muito tempo aí, estão crescendo bastante, então é um fundo que a gente acompanha já há muito tempo e com certeza é um destaque para o ano de 2020, esse ano que promete ser muito positivo para o Brasil de ações, então a gente vê um mercado em recuperação, esse movimento que a gente passa não só no Brasil, mas no mundo, vai favorecer o mercado de capitais por aqui, né? Então a gente tem uma China investindo muito em infraestrutura, isso acaba puxando muito commodities, né? O minério de ferro, né? E outros minerais, isso é muito importante. E também nos Estados Unidos com a eleição de Joe Biden. Também a maioria no Senado e na Câmara vai ajudar o investimento por lá e a gente vê que o investimento vai vir via infra e infra é bom para o Brasil, puxando tudo. Então a gente vê esse movimento cíclico no Brasil que o mercado de capitais deve aproveitar muito. Então tem que estar em ações bem posicionadas, em fundos bem posicionados. Falando um pouquinho aqui da lâmina, o que a gente tem, né? Então essa é a nossa análise. Então a gente tem aqui a lâmina do Molt Capital, Fundo de Investimento em Ações, cotas de fundo de investimento em ações. E aqui a gente está fazendo a nossa avaliação, né? Então a avaliação geral desse fundo é 4 estrelas, de no máximo 5. E aqui a gente coloca as estrelas de cada uma nota, né? Então em risco-retorno ele teve nota 5, em liquidez nota 3, pessoas nota 4, processos nota 4, empresa nota 4. Aqui um pouquinho mais para baixo a gente vai ver o que o fundo faz, então a descrição do fundo mesmo, contando um pouquinho da história da gestora, contando um pouco da tomada de decisão, como é feito esse investimento, como são escolhidas as ações e como que a gestora funciona, que para a gente é super importante, né? Algo que a gente gosta muito e analisa é a estrutura de risco, né? Hoje a gente vê que a estrutura do risco é cada vez mais importante, né? Isso é um fato que é de suma importância para a gente. Então a gente analisa como é tomado o risco, como é calculado, sempre tentando mitigar para ver se aquilo de verdade faz sentido, né? Então a relação risco-retorno é um negócio que a gente sempre pesa na balança e o Molt faz isso super bem. Aqui a gente tem o gráfico de retorno, que a gente consegue comparar com o Ibovespa, com o CDI, aqui o retorno mês a mês, aqui falando mais sobre o fundo. E é um negócio super legal aqui, que é sempre uma dificuldade para o investidor encontrar as posições que aquele fundo realmente tem, né? Então esse é um negócio que a gente desenvolveu aqui para o usuário para facilitar a vida. Então a gente está pegando aqui as 10 maiores posições. Pessoal, isso aqui é com base na última carteira 100% aberta, que pode ser de 3 meses e tem gestor que deixa aberto o tempo todo. Então eu vou até fazer uma pausa aqui. Então essas aí são as ações que esse fundo investe, na verdade não hoje, né? Porque ele precisa ter um certo prazo para mostrar a posição lá para trás, né? Porque se ele mostrasse hoje, poderia influenciar no mercado e tudo mais, né? Então ele normalmente uns 3 meses para trás, dependendo do fundo. Então essas que são as ações que esse fundo investe. Exatamente. Complementando o que você falou, a lei determina que ele pode deixar fechado até 90 dias. Mais que isso, ele é obrigado a deixar aberto. Mas se não quiser deixar fechado, ele pode deixar aberto, não tem problema. Então aqui a gente está falando que essas são as posições da última carteira 100% aberta dele. Então a gente vê aqui a principal posição é Vivar 3, a gente está falando que tinha 12,49% de posição. YouTube 4 com 8,14% e assim a gente tem as 10 maiores posições do fundo. Tem isso para esse fundo e para todos os outros. E o que é legal é que isso é atualizado diariamente. Então o nosso sistema analisa todas as carteiras e pega as maiores posições diariamente. Isso é atualizado e para saber de verdade o que você está comprando, né? Que você está comprando um fundo. Mas peraí, o que tem atrás desse fundo? Pô, esse fundo tem ações, esse fundo tem Via Varejo, tem Itaú, tem Banco do Brasil, tem Oi. Então, esse é muito importante para a gente, porque atrás do fundo tem ações. Sim, e mais do que isso até, eu acho que o principal diferencial de um fundo de investimento é você ter a cabeça dessa equipe de gestão, né? Então, se eu invisto nesse fundo aqui, eu falo, olha, essas pessoas são tão competentes que eu quero que um pouquinho do meu dinheiro seja gerido por elas. E isso é muito fácil, muito simples, que você consegue através de um fundo de investimento. Inclusive, como que a pessoa faz para investir, né? É super simples, né? É super simples, exatamente. Ó. Esse fundo está disponível em diversas corretoras. E no começo de cada lâmina aqui, que a gente tem a lâmina para todos os fundos, então a gente tem análise de todos os fundos do mercado, esses 20 mil. Então a gente tem
todos os dados disponíveis desses fundos. Então aqui é só você vir aqui em cima que vai ver as corretoras disponíveis que ele tem. Então aqui tem XP, Modal, Orama e muitas outras. E no final aqui tem um negócio super legal, que são as principais informações que você precisa ter. Então, a nossa classificação, de quem é a gestão, o gestor, a rentabilidade, tudo mais que você precisa saber, a aplicação mínima, o tipo de fundo e muitas outras informações. E vou falar mais um pouquinho, que é uma rede social que a gente desenvolveu para você seguir os gestores. Por exemplo, a gente está falando aqui do Luiz Paulo Correia Aranha, né? O Luiz Aranha, que faz a gestão do fundo. Então, a gente tem um perfil para ele, que você segue, você vai seguir e você vai conhecer um pouquinho mais dele. Então aqui tem Luiz Paulo Aranha, formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem CFA, que é um título super importante para analista, então tem isso, o que ele fez a vida toda. Aqui embaixo a gente tem um pouquinho do que ele está falando no Twitter, que é super importante, né? Muitas coisas, muita informação hoje em dia vai pelo Twitter, então a gente aqui tem todos os fundos que ele gera, então se você quiser escolher outro fundo que ele gere, alguma coisa, é só você escolher. E nesse caso a gente está aqui com o Multi Capital, fundo de investimentos, e aqui as 10 principais posições que a gente falou. Por exemplo, eu tenho esse fundo, eu quero saber no que de verdade eu invisto. Aqui do lado a gente tem um campo super legal que é para você simular a sua posição. Suponha que você tenha 30 mil reais nesse fundo, vamos lá, 30 mil reais. Você vem aqui, coloca o 30 mil reais e coloca calcular. E aqui ele vai te mostrar a realidade do que você tem. Então eu tenho R$ 3.747 em Via Varejo, eu tenho R$ 2.442 em Itaú. Então isso é super importante. Isso aqui é só um pouquinho do que a gente tem tudo. Se a gente parasse para falar tudo que a gente tem aqui, Ricardo, a gente esse vídeo ia durar bastante tempo. Mas eu convido a todos a olharem, né? Então a gente tem o nosso comparador de fundos para você comparar dois fundos. A gente tem um panorama das estratégias, então a gente coloca a nossa visão para os próximos meses de cada estratégia, se é positiva, negativa, neutra. Bom, a gente também faz a consolidação de todas as cartas dos gestores, né? As principais. Então é super legal, aqui é um jeito bom de você ficar informado, entender um pouco da cabeça e da tomada de decisão dos gestores. Aqui é o MyPM Follow, que é a nossa rede social, para você seguir os gestores. Tem os principais gestores do mercado, então você pode seguir, acompanhar, descobrir um pouquinho mais dele. E também tem aqui a nossa carteira consolidada, que é o nosso consolidador de carteira. Então você pode fazer a gestão do seu dinheiro, deixar tudo aqui, se controlar por aqui. Tem todos os tipos de ativo, super completo. Você pode ter desde Bitcoin a qualquer outro tipo de ativo. Você consegue colocar aqui e entender um pouquinho do que acontece no dia a dia da sua carteira. Recomendo também. Legal, show de bola. Vocês viram que o Felipão está empolgado, né? com a estratégia aí. Então, o melhor fundo de investimento de 2021 é o Multi Capital, certo? Ações, exato. O fundo de ações, porque aí os outros dois, que é o de renda fixa e multimercado, a gente deixa tudo aqui no relatório completo, porque senão, como o Felipão disse, o vídeo vai demorar meia hora, né? O relatório está super completo, super legal, recomendo vocês baixarem aí e entenderem um pouquinho mais esse mercado de fundos de investimento. Legal, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Gostou do conteúdo? Bota aí a hashtag VoltaFelipão, que ele vai estar sempre aqui para falar com a gente. Bom, e conforme eu sempre faço, podem me cobrar depois do resultado do fundo, podem cobrar minhas análises, fiquem à vontade, a gente volta aqui para falar daqui um ano desse fundo. Show de bola. Valeu, gente. Um Tchau, abraço. tchau, pessoal. Até a próxima.